Olá de novo. Vamos ver agora como podemos inserir e editar as fórmulas, e que dicas temos sobre este tópico. No fim deste vídeo, é esperado que saiba. 1. A introdução de fórmulas começa sempre com o sinal de igual. 2. As fórmulas podem conter ou não funções. 3. As fórmulas podem ser editadas com a tecla F2, ou utilizando a barra das fórmulas. 4. Para selecionar os argumentos das fórmulas fazemos duplo clique sobre qualquer parte do componente da fórmula. 5. Usamos preferencialmente o rato para editar as fórmulas. 6. A tecla F9 permite substituir a fórmula pelo resultado da mesma. Para anular fazer Ctrl Z. 7. Para inserir ou editar funções podemos usar o botão Fx. Ora, desta vez vamos ver aqui a parte da inserção e da edição de fórmulas. Vimos como é que nos referimos às células, vimos como é que referimos a ranges, vimos os erros e agora vamos ver a parte da inserção e da edição de fórmulas. Ora, supondo que temos esta tabela aqui e queremos criar aqui na coluna F um total dos quilos vezes o preço por quilo, o que nós faríamos seria colocar aqui no título e agora aqui inserir uma fórmula. Começamos por clicar no sinal de igual, que significa que queremos ensinar em criar uma fórmula. Não utilize o mais é uma funcionalidade antiga que já está desativada e portanto só dá problemas, portanto utilizem sempre o igual e começo a digitar a fórmula. Eu vou utilizar uma range só para simplificar, vou escolher esta range vezes esta range toda aqui e vou fazer Enter, ok? Pronto, esta é a maneira simples de inserir uma fórmula. Se quiser editar a fórmula, como é que eu faço? E vou-vos dizer como é que eu faço para poupar tempo, porque há muitas maneiras de editar fórmulas, há muita gente que edita com as teclas do cursor, eu edito quase sempre com o rato. Como é que eu faço? Pressiono F2 para chamar a célula e agora vejam, se vocês quiserem mudar, por exemplo, a primeira parte da fórmula, vocês podem clicar diretamente aqui em cima da parte azul e ele vai selecionar todos os componentes. E vamos supor que em vez de querermos multiplicar por esta coluna, queríamos multiplicar, por exemplo, por esta coluna que é um disparate, mas queríamos só para exemplificar, multiplicar por esta coluna. Ok? Ou que não queríamos a última e que a última era vezes esta. Ok? Portanto, é assim que nós podemos fazer. Ok? É sempre usando as teclas do rato. E para ser ainda mais rápido, o que eu faria aqui era, selecionava a primeira linha, clicava na tecla Shift, tecla End e rato para baixo e conseguia ir até ao fim da lista, ok? Esta seria uma shortcut com teclas de cursor aceitável porque também me poupa bastante tempo a deslocar com o rato por cima de toda a coluna. Esta é a fórmula simples de editar fórmulas, ok? Temos depois aqui algumas funções extra que nos permitem fazer troubleshooting aqui da fórmula aqui neste modo de edição. Uma das técnicas é clicar num dos componentes e pressionar a tecla F9. Ao fazermos isto, o que ele vai fazer basicamente é vai substituir aquela range que está na sintaxe das ranges pelo conteúdo realmente daquela range. Okay? E eu assim fico a ver o que é que ele vai fazer. Ou seja, vai multiplicar o B5 a B14 por aquela range. Se eu quiser anular isto, faço Ctrl Z para anular isto, porque senão aquilo vai ficar lá gravado como sendo uma constante. Ou seja, se os dados depois mudarem, ele já não vai conseguir ler os dados porque aquilo passou a ser uma constante. Isto é uma funcionalidade do F9 que nos ajuda a fazer debug das células. Aquilo que eu estou a fazer aqui, podia fazer aqui em cima também. Eu vou aumentar isto só para vocês verem. Podia fazer também aqui na barra das fórmulas. Não estou a usar essa técnica porque aqui tenho maior visibilidade. Aqui vejo com maior detalhe o que é que eu estou a escrever e, portanto, tenho exatamente a mesma funcionalidade, só em tamanho maior. Ok? E vamos então agora falar como é que nós fazemos a inserção e edição de funções. Que aí já é outra matéria um pouco mais avançada e com mais questões para ver. Portanto, as fórmulas simples basicamente somam células, multiplicam células ou ranges e depois temos as fórmulas que têm funções, ok? Portanto, uma fórmula pode ou não ter funções. A função é uma funcionalidade do Excel, por exemplo, a função sum que faz somas e que existem toneladas de funções no Excel para fazer outras coisas e, portanto, a fórmula que tem funções é uma fórmula
mais avançada, por assim dizer. Como é que eu insiro uma fórmula? Vamos supor que eu queria colocar aqui uma coluna que seria, por exemplo, taxa. E aqui quero pôr o valor de 10 e quero pôr isto por aqui abaixo. Portanto, o que eu faria era selecionar isto até tudo aqui abaixo e agora seria 10 e fazia Ctrl Enter para ele replicar por aqui abaixo. Nesta situação, eu agora queria somar este valor aqui ao total. Como é que eu iria fazer? Iria clicar aqui no igual, volto a chamar a edição da célula e agora começo a escrever o nome da função. Eu já sei que a função se chama sum, portanto vou começar a escrever sum, ok? E vejam que ele está ali a fazer uma coisa chamada o autocomplete, ou seja, ele automaticamente está-me a ir buscar funções que têm a palavra sum no nome, ok? Eu já sei que é aquela sum que está ali selecionada, então vou fazer tab. Pronto, faço tab e ele automaticamente abre-me o parênteses para começar a escrever argumentos. E essa é uma grande diferença. Ou melhor, é uma característica principal das funções no Excel, é que quase todas as funções têm argumentos. Ou seja, quase todas as funções nós temos que lhe passar qualquer coisa entre os parênteses, ok? Nem todas têm, há algumas que não têm, por exemplo, há uma função chamada today que mostra a data atual, não tem argumentos, ok? Mas essas são as exceções. Regra geral, todas têm argumentos. E os argumentos aparecem aqui, indicados, aqui vocês estão a ver aqui por baixo, aparece exatamente, olha, mete um número 1, mete o número 2, mete o número 3, por aí fora. E como é que eu meti os números agora? A maneira que eu uso, mais uma vez a que eu uso, é esta. Clico no primeiro, vamos supor que eu queria clicar aqui no total, ok? E agora, quero adicionar o segundo elemento para ele fazer a soma. Como é que eu faria? Pressiono a tecla Ctrl, ok? Pressiono a tecla Ctrl e clico no segundo elemento que eu quero adicionar. Se eu não clicar na tecla Ctrl, o que é que vai acontecer? Eu vou-vos mostrar o que é que vai acontecer. Portanto, clico no primeiro e se eu não clicar na tecla Ctrl, se clicar só agora na outra coluna, ele vai substituir o primeiro argumento pela segunda coluna. Não é isso que eu quero. Portanto, eu quero a primeira e agora clico na tecla Ctrl e com a tecla Ctrl colocada, eu vou clicar então na segunda coluna. Ok? E tenho a minha fórmula, não preciso de completar com o parênteses final, posso completar, não preciso, basta-me fazer Enter. Ok? E pronto, já tenho aqui a fórmula. E agora era só chegar aqui e replicar isto cá para baixo. Ok? Esta seria uma possibilidade de fazer isto, para inserir uma função. Como é que eu depois edito a função? Mais uma vez, tenho a técnica do F2, chamo a função e volto às mesmas questões. Seleciono os argumentos, desta forma, a função é tal e qual assim. Ok? Aqui em cima volto a poder fazer as mesmas coisas, é igual, posso fazer exatamente a mesma coisa. Aqui tem uns botões adicionais que eu queria vos chamar a atenção, que são estes botõezinhos que estão aqui, ok? Estes botões, os dois primeiros, são importantes porquê? Porque se eu fizer aqui uma alteração qualquer aqui, ok? Eu não quero isto, foi um erro, não quero fazer isto, posso clicar aqui na cruzinha, ele basicamente faz o cancel. Se eu clicar no Enter, neste visto, vai fazer o Enter, ok? Portanto, eu não quero anular isto, clico no cancel, ele volta como estava. Basicamente são as mesmas funcionalidades que nós temos aqui, mas com botõezinhos só para visualmente ajudar. Mas temos ali um botão novo, que é o FX. E o FX serve para quê? E isto só funciona para funções, ok? Só podem usar aquele botão se estivermos a falar de funções. É muito simples. Vocês, e agora vamos apagar isto aqui novamente, eu vou tirar aqui o zoom, vamos apagar isto novamente e vamos repetir esta observação. Vamos supor que eu queria aqui colocar a função sum, mas eu não me lembro como é que ela se chama, ok? Não sei se é soma, se é adição, se é add, como é que eu faria? Podia clicar neste botão aqui em cima, ok? E agora vejam, aparece-me este utilitário chamado Insert Function. E aqui eu podia escrever o que é que eu quero fazer. Sum e podia depois clicar Go. E o que é que ele vai-me fazer? Vai-me procurar funções que têm a ver com a palavra sum. Não é só que têm no nome, porque há aqui funções que não têm sum no nome. Ele vai-me procurar funções que têm relação com a função sum. E portanto ele mostra-me aqui uma série delas. É esta que eu quero e clico novamente e então aparece-me outro ecrã. Aparece-me um ecrã de ajuda à inserção dos dados. Ok? Ele automaticamente pode começar logo por preencher isto. Ele está-me a dizer, olha, tu estás aqui, provavelmente deves querer somar tudo o que está para a esquerda. Mas não, eu não quero isto. Então o que é que eu posso fazer? Posso chegar aqui e clicar, ok, este é o primeiro, e volto aqui ao ecrã e então clico o segundo, ok? E vejam que ele inclusive já está aqui a dar o resultado. Clico ok. Pronto, tenho a minha função feita. E agora era só double click e ele replicar para baixo, ok? Pronto, este é o editor de funções a partir aqui do FX. E o FX pode começar com uma função simples, que eu não sei sequer como é que ela se chama, e eu
pura e simplesmente clico nele e ele vai-me buscar, ou posso também fazer outra coisa, que é começar a escrever a função e depois clicar no FX e ele automaticamente, peço desculpa, que tenho que lhe dar mais um argumento, dou-lhe o parênteses, ou seja, estou-lhe já a dizer é a mesma função sum que eu quero, e agora clico aqui e ele novamente abre-me o ecrã de ajuda para completar os dados. Mais uma vez, podia só clicar aqui e fazer a fórmula total e clicar OK. Pronto. Esta é uma possibilidade também adicional, que é, a partir da edição, já que eu sei o nome da função, meto o parênteses e depois a seguir diz, dá-me lá uma ajudinha, ok? Aquele editor lá em cima de fórmulas tem uma função adicional que eu vou-vos mostrar. E isso aplica-se quando temos funções mais complexas. Eu vou fazer aqui uma função mais complexa, ou uma fórmula mais complexa, perdão, com duas funções, só para mostrar, e depois vamos ver as fórmulas à frente, mas só para mostrar esta funcionalidade do editor. Vamos supor que eu tinha aqui que eu queria fazer aqui uma regra que era, se o peso do envio fosse inferior a 5 kg, ele não soma a taxa. Se for superior ou igual a 5 kg, ele soma a taxa. Então eu iria fazer uma função que seria if os quilos, que é esta célula aqui, for maior que 4, ou maior ou igual a 5, por exemplo, então vais fazer o seguinte, e agora notem, eu estou a fazer isto à mão, mas podia também chamar o editor, e posso fazer isto com o editor só para vos mostrar. Portanto, se o valor lógico for maior que 5, ele inclusive está logo a fazer o teste para a primeira célula, é 1, portanto isto não é válido. O que é que fazes se for verdadeiro? Se for verdadeiro, fazes o total mais a taxa. Se não for verdadeiro, se for falso, fazes só o total, ok? E pronto. E temos aqui esta função, ok? Agora suponham que ali, aquela soma que está aqui, eu, em vez de ter isto aqui, ia pôr aqui mesmo a função sum dentro disto, ok? E podia ser uma soma mais complicada. Então eu vou alterar a mão só para simplificar. Sum, e vou pôr aqui sum de F5, aqui a 5, ok? Portanto, ou seja, eu tenho uma função dentro de outra função, certo? E o que é que acontece? Vocês vejam o seguinte, se eu clicar agora aqui no editor, eu não sei o que é que vai acontecer, vou clicar aqui no editor, vejam que quando eu clico no editor, ele mostra-me a função que estava perto do cursor, ou seja, que era a função sum. E o que é que isto significa? Significa que esta função eu posso editar por partes, ok? E vou-vos mostrar como. Ou seja, se eu clicar aqui, vejam que o cursor está em cima desta parte aqui da sum, e se clicar aqui no botãozinho do FX, ele vai-me dar ajuda sobre a função sum, ok? Mas se eu fizer o contrário, se clicar aqui fora da função sum, ou seja, estou dentro da função if, e clicar no botãozinho do FX, ele já me vai mostrar agora a parte do if, ok? E vejam que a parte do if tem a função sum lá dentro. Ou seja, este editor lá em cima, o Formula Bar, basicamente permite-me fazer de uma forma mais fácil este tipo de edição parte a parte da fórmula. Ou seja, eu posso editar uma função da fórmula e depois se tiver uma função lá metida dentro de outra função, posso editar só aquela função que está lá dentro e por aí fora. Isto também é possível fazer por aqui, ok? Eu também posso chamar aqui e quando clico aqui faço a mesma coisa que fiz, que é chegar aqui e clicar no botãozinho do FX, ele vai-me abrir o sum. É exatamente igual, o efeito é igual. A grande diferença é que ali em cima é só um bocadinho mais fácil, porque às vezes as fórmulas são bastante compridas e nós não conseguimos aqui no espaço da célula ver todos os argumentos ou todos os campos que a fórmula tem e, portanto, muitas vezes deslocamos-nos aqui para cima porque é mais fácil fazer isto. Usamos sempre esta técnica, selecionamos a função que queremos, vejo que ele está a mostrar com os parênteses vermelhos que está neste momento focado na função sum. Se eu clicar aqui, isto vai mudar para outra função, que eu clico no FX e já me abre a função do if, ok? Se virem aqui, a função que está aberta agora é o if. E pronto, esta é uma pequena explicação sobre como é que nós podemos editar as fórmulas, porque as fórmulas simples que não têm funções, normalmente podemos editá-las diretamente aqui nas células. As fórmulas que têm funções, normalmente podemos usar aquele botãozinho do FX porque nos dá ajuda a selecionar as funções.